Então, na justificativa, vocês falam por que escolheram o tema, tá bom? Essas motivações, elas podem ser pessoais, elas podem ser profissionais. Lembrando que como a maioria aí, né, vai estar fazendo trabalho em grupo, é importante vocês conversarem e ver a opinião de cada um sobre o que levou a fazer esse tema, tá? Então, às vezes, alguém tem uma motivação sobre aquele tema, o outro integrante tem uma outra completamente diferente. Então, é interessante integrar essas informações, ok? Beleza. Aí, depois, logo abaixo da justificativa, vocês vão fazer procedimentos, tá? Então, procedimentos descreve o passo a passo da elaboração do trabalho de vocês, pensando na pesquisa propriamente dita, lá na frente, tá? Então, em procedimentos, vocês escrevem, né, elaboram um conjunto de tomada de decisões e ações quanto ao desenvolvimento de um estudo científico, que é a pesquisa, pensando que o produto final é o artigo científico do semestre que vem, tá? Então, a justificativa, né, vamos supor que em um parágrafo com três frases, vocês consigam escrever justificativa. Aí, vocês iniciam um novo parágrafo e escrevam procedimentos. Vocês vão entender melhor o conteúdo disso quando eu mostrar os exemplos dos projetos de pesquisa do semestre passado, tá bom? Então, assim, ó, quando eu mostro esse retângulo aqui, que é onde vocês vão escrever o conteúdo de cada tópico, a quantidade, para mim, não é necessária, tá? É necessária, sim, como é que fala? Tem que ser um texto significativo, tá? Ele pode ser curto, ele pode ser sucinto, mas ele tem que ser significativo, ele tem que trazer as informações importantes. Então, eu sei que alguns, né, ainda mais tendo contato com vocês aí ao longo dos semestres, eu sei que alguns de vocês têm uma facilidade maior em escrever, tem outros que já são diretos, porque não conseguem ficar floreando muito. Então, independentemente disso, é importante que, independentemente de quantidade, eu preciso de qualidade, tá? Então, a justificativa pode ter um parágrafo com 2 frases, mas tem que ser consistente, tá? Procedimentos, a mesma coisa. Então, quando eu mostrar os exemplos, vocês vão entender melhor. Pressupostos teóricos. O tópico pressupostos teóricos nada mais traz que os fundamentos teóricos básicos sobre o tema escolhido. Pressupostos teóricos nada mais são que aqueles capítulos, né, aqueles tópicos de conteúdo que vocês fazem no mini artigo. Então, lembra, vocês têm a introdução, aí vocês têm os capítulos, os tópicos, né? Então, tópico 2, subtópico 2.1 e assim por diante, tá? Então, na verdade, vocês não vão deixar de fazer o mini artigo, vocês só vão colocar escrita em outra estrutura, tá? Então, os pressupostos teóricos é como se fosse uma introdução do trabalho, tá? Em relação a conteúdo, contendo bibliografia consistente sobre o tema, de modo a embasar o porquê vocês escolheram o tema. Então, aqui em pressupostos teóricos, é obrigatório conter os autores. Então, segundo Vasconcelos, 2019, deste modo, Aguiar, 2018, afirma que, e assim por diante. Só que neste tópico temos uma obrigatoriedade, que é ter no mínimo 5 bibliografias, tá? Pode ser livro, pode ser artigo, até coloquei aqui o asterisco para falar para vocês. Então, em pressupostos teóricos, vocês podem, né? Vocês devem colocar livros, artigos, vocês podem colocar documentos do governo, às vezes documentos oficiais, alguma lei, alguma coisa assim. Vocês podem citar
monografias de conclusão de curso, vocês podem citar monografias de pós-graduação, vocês podem citar dissertações de mestrado, teses de doutorado. O que eu não quero aqui? Eu não quero sites de notícia, tá? Eu não quero blogs, não quero Facebook, não quero Instagram, tá? Ai, professora, mas a gente da contabilidade, nós temos o site da Associação Brasileira da Contabilidade, né? Que eu nem sei se o nome é esse, Associação Brasileira de Ciências Contábeis, que tem algumas coisas legais. Aí tudo bem. Tem a Associação Brasileira da Administração, que não sei se é associação, se é sindicato, como é que é? Tem da engenharia de produção também, tá? Então, nesse caso, pode. Agora, está em dúvida de algum conteúdo a ser colocado no trabalho, manda uma mensagem para mim ou conversa com o orientador, tá? Então, o que é importante? O que é legal, na verdade? Sempre ter um livro para embasar, né, um conteúdo mais clássico, né? Então, de 5. Sempre ter um livro, tá? Para embasar a esse conteúdo. Depois, vocês podem utilizar artigos que tratam desse assunto de modo mais atual e, às vezes, podem citar alguma informação da Associação Brasileira aí da área de vocês, tá? Pode ser um livro, 4 artigos, pode ser 4 livros, um artigo, independentemente da quantidade do quê? O importante a obrigatoriedade é ter mínimo 5 bibliografias. Então, vamos pensar que vocês vão fazer em pressupostos teóricos 5 parágrafos. Cada parágrafo tem que ter um autor, tá? Aí pode ser assim, ó, vamos supor que para a área de vocês, o autor Vasconcelos é o top da balada. Só que aí, por exemplo, eu estou escrevendo meu trabalho e o Vasconcelos aparece num artigo de 2020, de 2021, de 2022. Então, quer dizer que é o mesmo Vasconcelos, só que em 3 trabalhos de diferentes anos. Aí vocês podem citar o mesmo autor, porque é o mesmo autor, só que anos diferentes. Vocês não podem citar, por exemplo, 3 vezes, para contar nessas 5 bibliografias, 3 vezes o Vasconcelos 2020, tá bom? Entenderam isso aí que eu expliquei agora? Então, vocês podem ir lá, segundo Vasconcelos 2020, segundo Vasconcelos 2021, segundo Vasconcelos 2022, tá? Vocês têm 3 Vasconcelos, mas de anos diferentes, contam 3 referências. Aí, sei lá, Aguiar 2015 e Campos 2018. Pronto, deu 5. Pode pôr mais que isso? Pode, vocês vão ficar à vontade, tá bom? Fora essas 5 que são obrigatórias, aí sim vocês podem colocar reportagem, blog, aí não tem problema. Só que essas 5, elas precisam ser acadêmicas científicas. Por isso que obrigatoriamente devem ser ou livros, ou artigos, ou monografias, ou teses, ou dissertações, ou arquivos do governo, ou dos sindicatos, ou então das associações brasileiras da área de vocês, certo? Há alguma dúvida em relação a isso? Não, tudo ok. Beleza, qualquer coisa vocês me gritam. Então, o próximo tópico, né? Depois de pressupostos teóricos, vocês têm objetivo geral. Então, o objetivo geral é a pergunta que deve ser respondida com a sua pesquisa. O objetivo geral nada mais é que o problema de pesquisa ou a problematização da pesquisa. Porque às vezes vocês vão ler artigos e vão falar assim, o problema de pesquisa é X. A problematização da pesquisa é Y.
nada mais é que o objetivo geral. Então, o objetivo geral é que objetivo eu tenho em relação ao tema, o que eu quero saber exatamente sobre o tema em linhas gerais, por isso que ele é objetivo geral, né? Ou seja, o objetivo geral é a ideia central do trabalho, apresentada no tópico de forma afirmativa, tá? E é um por pesquisa, vocês vão fazer uma frase afirmativa de objetivo geral. Exemplo: o objetivo geral do presente trabalho é mostrar o quanto a logística reversa é favorável para médias e grandes empresas. Ponto. Tá? O objetivo geral do presente trabalho é mostrar a importância da contabilidade de custos para empresas familiares de pequeno porte, de médio porte. Ponto. É simples assim, tá? É simples assim. Aí, o que vai acontecer? Esse objetivo geral, vocês têm que ter ele em mente, bem claro. Por quê? Porque nós vamos repetir ele várias vezes no trabalho, inclusive no artigo. Ai, professora, mas se toda vez que eu tiver que colocar o objetivo geral eu escrever do mesmo jeito, vai ficar repetitivo. Não tem problema. O que acontece se não ficar repetitivo? Às vezes a interpretação daquela frase de objetivo geral não fica legal, tá? Então, eu prefiro que o trabalho fique um pouco repetitivo no que se refere ao objetivo geral, do que toda vez que vocês forem citar o objetivo geral, a hora que eu ler, me dê uma interpretação diferente. Porque eu vou falar assim, ué, mas o objetivo geral não era mostrar contabilidade de custos para empresas familiares? Aqui está falando que é mostrar que a contabilidade de custos é importante para todas as empresas? E assim por diante, tá? Então, um por pesquisa em frase afirmativa. O tamanho disso, não sei. Vai ter frase que é maior, vai ter frase que é menor. O importante é ela ser direta ao assunto em moldes gerais, no que se refere ao que eu quero saber sobre o tema, né? No caso que vocês querem saber sobre o tema. Objetivos específicos já muda. Objetivos específicos pode ser apenas um ou então vários, tá? Os objetivos específicos descrevem os resultados que vocês pretendem alcançar com a pesquisa propriamente dita, ou seja, os objetivos específicos vocês vão pensar lá na frente no artigo científico, tá? Então, vocês vão pensar o que vocês querem saber em detalhes sobre a contabilidade de custos, sobre a logística reversa e assim por diante, certo? Então, os objetivos específicos aprofundam o objeto de trabalho e suas particularidades a serem investigadas, tá? Então, qual que é a orientação que eu dou em objetivos específicos? Então, vamos pegar lá o exemplo do objetivo geral ser a logística reversa, a importância da logística reversa para empresas de médio e grande porte. Objetivo geral. Um objetivo específico é explicar como é a estrutura da logística reversa. Segundo objetivo específico, mostrar os pontos positivos e pontos negativos da logística reversa para as empresas. 3. Mostrar o quanto as empresas de pequeno e grande porte se beneficiam da logística reversa, mais do que ela seja negativa. Então, aí, ó, são 3 objetivos específicos. Pode ser mais? Pode, só que o que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes a gente não dá conta de elaborar, de escrever sobre muitos objetivos específicos. Então, a minha sugestão é mínimo 3 objetivos específicos e máximo 5. Lógico, isso vai depender do orientador, do que exatamente vocês querem saber do assunto, tá? Mas assim, lembrem-se que vocês têm um semestre para ampliar isso, e o semestre é curto, certo? Então, mínimo 3. O ideal é que seja 3. Então, lembra quando vocês faziam um mini artigo que vocês colocavam lá, né? O tópico de fundamentação teórica tal.
Aí depois segundo tópico, às vezes tinha até terceiro tópico, isso configura os objetivos específicos, porque lá no artigo científico, isso vai ser transformado em capítulo, em tópico do artigo, certo? Depois, metodologia a ser utilizada. Então, aqui nós temos orientações para agora, mas ao mesmo tempo pensando lá no segundo semestre. Então, o que é a metodologia a ser utilizada? Descrição do estudo, se ele é qualitativo, se ele é quantitativo, se ele é bibliográfico, né? Bibliográficos, quando ele é bibliográfico, ele é teórico, se ele é pesquisa de campo, se ele é estudo de caso. Falar por que vocês escolheram esse tipo de pesquisa. Então, vocês têm que descrever qual método ou conjunto de métodos o estudo irá abordar, e sempre redigir no futuro. Para atingir os objetivos pretendidos, citados nos tópicos acima, o presente estudo, a presente pesquisa será um estudo qualitativo, bibliográfico, né, / teórico, e um estudo de caso. Vou dar um exemplo do semestre passado. O pessoal, teve os meninos de administração que fizeram um estudo de caso numa empresa, né? Era uma empresa grande aí de Pederneiras, que sofreu com desabastecimento de materiais na pandemia. Então, eles propuseram soluções para isso. Então, estudaram aí o caso da empresa e propuseram uma solução, que inclusive é a solução que foi implementada depois, tá? Depois de eles sofrerem com isso na pandemia, beleza? Como que a gente pensa na metodologia no semestre que vem? No semestre que vem, vocês terão um livro sobre metodologia para descrever exatamente que tipo de método vocês vão utilizar. Então, lá vai estar a descrição do método qualitativo, quantitativo, vai ter a descrição do estudo de caso, da pesquisa bibliográfica. Aí vocês vão colocar certinho com referência o que vocês vão estudar. Então, vocês vão pegar o que vocês escreverem aí como o que pretendem de método e depois vocês vão ampliar numa linguagem mais acadêmica, científica, com base nos autores de um livro de metodologia que eu uso para fazer as minhas aulas, tá bom? Então, por enquanto pretende-se com este trabalho fazer um estudo de caso numa empresa, numa microempresa familiar do ramo alimentício, tá? Utilizando ferramentas de pesquisa como entrevistas, questionários e análise dos programas para contabilidade de custos que a empresa utiliza, tá? Então, tudo isso vocês vão falar com os orientadores de vocês, porque muitas coisas os orientadores é que vão falar assim, olha, aqui cabe tal coisa. Olha, você queria fazer isso, mas aqui cabe essa coisa e não isso, tá? Então, aqui é explicar, né, o que vocês vão fazer para alcançar os objetivos de vocês. Aí, por fim, a gente chega no tópico referências, que vocês já estão acostumados, né? É a mesma coisa que vocês fazem em mini artigo. O que muda é que vocês vão colocar referências nesse retângulo aí, tá? Então, é onde a gente coloca os materiais utilizados durante a elaboração do projeto de pesquisa, que lá em artigo científico, na disciplina de TCC, vocês vão ampliar. Aí vocês vão poder, além dessas 5, utilizar outras inúmeras referências para compor o artigo de vocês, tá? Como eu falei, mínimo 5 referências científicas, livros, artigos, monografia, tese, dissertação, documentos do governo ou então das associações das áreas de vocês, tá? Fora essas 5, vocês podem colocar outros tipos de materiais que a gente considera como não científicos, como blogs, página de Facebook, notícias, tá bom? Por exemplo, tá?
Alguma dúvida até aqui? Não, tudo ok. Vocês entenderam que vocês vão continuar praticamente fazendo a mesma coisa, só que acaba sendo até mais simples agora? E com outra estrutura? Então, por exemplo, a introdução que vocês faziam no mini-artigo, ela vai estar um pouco nos pressupostos teóricos, na justificativa e nos procedimentos. Referências continua essa. Objetivos, vocês colocavam ali no começo, um pouquinho incorporado na fala. Agora, isso tem que ficar mais claro, tá? Então, essa é a diferença. Então, acaba sendo um trabalho mais simples do que o mini-artigo. Por quê? Porque o artigo científico é que vai ser ampliado com base no projeto de pesquisa para o semestre que vem. Beleza? Depois, né? Na próxima aula, nós vamos continuar falando dessa estrutura e nós vamos falar também sobre o banner. Então, do mesmo jeito que antes vocês copiavam o mini-artigo e colavam no banner, vocês vão fazer. Só que eu ainda não editei de um modo bem legal, para ficar mais fácil para vocês editarem, porque lembra aquele template do banner era chato para pôr as coisas, hein? Meu Deus do céu, eu não consegui mudar aquilo. Então, eu não editei ainda o banner para isso, tá? Mas vocês vão ter também o template do banner para copiar e colar tudo que vocês têm aí no projeto de pesquisa, beleza? Então, o projeto de pesquisa é esse. Agora eu vou mostrar para vocês 3 exemplos que eu separei, tá? Então, vamos lá. Se eu abrir o negócio, eu consigo ver onde ele está, né? Tá tudo aqui, é só eu mudar o esquema. Então, aqui, ó. O primeiro projeto de pesquisa, tá? Então, só recapitulando que esses projetos de pesquisa que eu trago para vocês, eles foram das meninas da pedagogia do semestre passado, tá? Do ano passado, porque os projetos de pesquisa deste semestre das meninas de pedagogia ainda não estão terminados. Então, observe, né? Então, o primeiro trabalho da Adriana, da Esther e da Nayane. É lógico que o tema não vai ser condizente com o de vocês, mas vocês vão ter isso como exemplo. Então, o título provisório, o uso da tecnologia na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, tá? Então, vamos supor, né, como exemplo, esse título provisório, ele ficou até o final, porque ele refletia exatamente o que as meninas queriam falar no trabalho. Então, olha só a justificativa e procedimentos. Então, elas mostram as motivações dos trabalhos delas. Eu vou deixar isso na plataforma como exemplo, tá? Aí vocês acessam lá. Aí eu não preciso ficar lendo tudo de cabo a rabo para não ficar cansativo. Então, elas iniciam. O presente trabalho é justificado pela importância da inovação digital no processo de ensino e aprendizagem. Observa-se isso e aquilo, isso e aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ó, no que se refere à justificativa para elaborar o presente trabalho, as autoras escolheram focar na importância da inovação digital para o processo de aprendizagem, isso e aquilo, tá? Aí, cadê? Em vista disso, os pressupostos teóricos foram calcados em materiais que trazem a temática tal e não sei o que lá, e, por fim, foram elaborados objetivos gerais específicos, os quais demonstram os passos a serem executados para a continuação do presente trabalho no próximo semestre de 2022, que resultará em um artigo científico. Essa parte aqui, ó, do quê? No que se refere à justificativa até o fim, que fala justificativa, pressupostos teóricos e objetivos gerais específicos, vocês podem praticamente usar de exemplo, tá? Praticamente usar de exemplo. Então, vocês podem até meio que copiar isso, só não vai colocar o conteúdo da tecnologia na educação, que não é o conteúdo de vocês, tá? Mas vocês podem usar exatamente assim, que até quando eu for fazer a correção, eu mudo uma coisa ou outra e deixo mais acadêmico, beleza? Depois, ó, pressupostos teóricos. Observem que esse parágrafo de introdução, então elas fazem introdução ao tema que elas vão falar. E aí elas começam a colocar, a partir do segundo parágrafo,
os autores. Então, no tocante da discussão, Santos, 2010, afirma que isso, que aquilo. Aí elas incorporam uma referência aqui, elas acabam fazendo uma citação direta curta aqui, tá? Pode fazer? Pode. Eu estou dando preferência aqui por citação direta curta, porque vocês podem observar que aqui não tem um parágrafo, né? Não tem um tab. Os parágrafos são separados simplesmente pelos próprios parágrafos, tá? Agora, se alguém quiser fazer uma citação direta longa, faz aquele esquema lá do recuo dos 4 centímetros, tá? A fonte tamanho 10, o número da página quando a citação é direta, do mesmo jeito que vocês faziam nos mini artigos dos semestres passados, tá? Aí, objetivo geral, olha só, um só. O objetivo geral deste trabalho é analisar como as práticas pedagógicas mediadas pela tecnologia podem auxiliar na alfabetização de crianças inseridas nos primeiros e segundos anos do ensino fundamental 1. Então, uma frase afirmativa, tá? E aqui, como objetivos específicos, elas colocaram 3. Foram esses objetivos específicos que foram a base para os capítulos de os capítulos do trabalho delas, tá? Metodologia delas é um pouquinho diferente da de vocês, porque elas já fizeram com base no livro do fulano de tal, tá? Então, leiam depois com calma, porque aqui elas falam que tipo de trabalho é o delas. Vocês também vão falar, o nosso trabalho é teórico, entretanto, vamos utilizar um estudo de caso. Então, para vocês fazerem a metodologia, vocês precisam, sim, falar com os orientadores, porque eles que vão ajudar vocês a pensar o que fazer para o artigo, tá? Referências do jeito que vocês estão super, mega, ultra, blaster, master acostumados, ok? Aí a gente vem aqui. Esse negócio não sai daqui para eu poder... Ah, tá, saiu. Vou botar ele para baixo. Segundo exemplo de projeto de pesquisa, da Lari Vitória. O impacto social da alfabetização e letramento na vida do indivíduo. Então, ela faz a justificativa, tá? Olha só como aquela parte acaba ficando igual para todo mundo. No que se refere à justificativa para elaboração do presente trabalho, isso. Logo, no tópico pressupostos teóricos, isso, objetivo geral específico, isso. E aí, será feito o artigo científico. Então, tudo isso pode ser igual, tá? Só vocês precisam mudar o conteúdo. Pressupostos teóricos, olha só, ela já inicia com os autores. Segundo Torres, ano tal, e Cohen e Gilabert, ano tal, alfabetização e letramento, isso e aqui. E assim por diante. Então, assim como afirma Cardoso, Luz, Lafontaine, do jeito que vocês estavam acostumados, tá? Objetivo geral, uma frase só afirmativa. Objetivos específicos, também 3 aqui. Metodologia daquele jeito que eu falei para vocês e referências daquele jeitinho que vocês já sabem. E o último exemplo, tá? Consequências do bullying no desenvolvimento social de crianças em idade escolar. E esse era um título provisório mesmo, porque para o artigo científico, o título ficou simples e certeiro. Consequências do bullying em escolares. Justificativa e procedimentos. Então, observa que esse não é tão grande quanto os outros, tá? Então, justificativa e procedimento não precisa colocar autor, não é obrigatório, mas pressupostos teóricos obrigatório colocar os 5 autores, tá? Aí vem pressupostos teóricos de acordo com Lopes Neto, isso e aquilo, Silva não sei das quantas, para os fulano de tal, não sei o quê, e assim por diante, tá? Objetivo geral. Simples, direto, em uma frase afirmativa. Objetivos específicos, olha só, elas já têm 4 objetivos, sendo que para o artigo elas adicionaram mais um, que mais um aí era referente às leis sobre o bullying, tá? Só para vocês entenderem, que no caso delas, elas fizeram 5 objetivos específicos, elas tinham
5 tópicos no artigo científico. Só que lembrando que o trabalho das meninas da pedagogia não é prático, ele é teórico, tá? Então, é lógico que um trabalho teórico você consegue fazer mais substancialmente num tempo menor, tá? Metodologia daquele jeito que eu falei para vocês, que essa metodologia é mais ou menos o que vocês vão escrever para o artigo científico, só que, logicamente, colocando a descrição do estudo de vocês. E as referências, como elas são e vocês estão acostumados. Certo, pessoal? Há alguma dúvida em relação a isso? Não. Acho que tá fácil, hein? Se bobear, tá mais fácil que o mini artigo. Acho que vocês deram uma enjoada no mini artigo também, né? Vocês já estão fazendo faz quantos semestres? Certo? Então, pessoal, seguinte. Cadê o meu negócio aqui? PDF. Agora, leva um negocinho para cima. Aí. Então, só para recapitular. A estruturação do tópico pressupostos teóricos, bem como o tópico referências, deve acontecer no mesmo modo como se faziam nos mini-artigos dos semestres passados, no que se refere às normas da BNT, tá? Eu ainda estou montando a aula do mês que vem, então pode ser que eu coloque como material complementar para vocês acessarem, caso vocês achem necessário, a questão das referências e das citações, tá? Vocês já estão acostumados com isso. E vocês são ótimos alunos em relação a isso, eu não tenho problema com vocês nisso, tá? Então, pode ser que eu coloque ali como material complementar só para vocês acessarem, se por acaso vocês escreverem. Porque eu não sei se vocês lembram, a aula sobre referências e citação, ela é um pouco longa, tá? E eu acredito que para vocês não tem necessidade, tá? Que vocês já estão mais acostumados aí. Diferentemente do povo do primeiro semestre, que, né? Que nem me conhecia, então tá se adequando a isso. Fechou balada? Alguma dúvida? Vou colocar os exemplos na plataforma daqui a pouco, tá? E o Sérgio depois vai colocar os vídeos na plataforma. O Sérgio ainda, por conta da plataforma, não conseguiu colocar os vídeos da aula passada, mas ele vai fazer tudo isso, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail para mim, ou então vocês mandam um WhatsApp para mim, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Fechou a balada, pessoal? Ok. Beleza, então. Então, vamos nos falando, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandando mensagem que eu vou respondendo assim que eu consigo. Fechou? E se por acaso eu abrir a mensagem, apareceu o tiquezinho azul, eu não respondi, demorei muito para responder, vocês me chamam, porque às vezes fui fazer outra coisa e perdi vocês no meio do caminho. Combinado? Então, beleza, pessoal, vamos nos falando, tá? Bom trabalho para vocês, já vão se organizando aí. Os grupos que falaram comigo e com o Sérgio para serem feitos com 4 integrantes já tá ok, tá bom? Por conta de número de alunos mesmo. Fechou? Então é isso. Um beijo para vocês, boa noite, bom trabalho aí, e eu sigo à disposição para tirar as dúvidas, beleza? Então, bora lá. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.